Olá, povo lindo! Como que vocês estão? Boa noite! Estou muito feliz para essa noite incrível que a gente vai começar, que a gente vai estar aqui falando, conversando, expondo para todos vocês toda essa alegria de a gente falar sobre família. E hoje eu vou estar aqui com uma convidada muito especial, que é a Lucila. Ela que é especialista, orientadora, ela tem muito conteúdo para falar com a gente sobre esse assunto que é, né, sobre pais, sobre essa questão de criar, né, os seus filhos, a família no modo geral. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa live e eu tenho certeza que a gente vai acrescentar muito com essas noções sobre família, porque, gente, nesse período de quarentena, como será que está essa convivência com a nossa família? Mesmo que seja distante, ou a gente que está morando na mesma casa, convivendo o tempo inteiro, a gente não está saindo por causa desse isolamento social. Como está isso tudo? Então, vamos aqui, vamos ter esse bate-papo com a Lucila. E eu já quero pedir a você para entrar com o dedão nesse coração, porque aí o Instagram entende que essa live está sendo tão relevante, está sendo tão legal, que ele começa a disparar convite para geral, para os meus amigos e para os amigos da Lucila. Então, já mete o dedão aqui nesse coraçãozinho e também nesse aviãozinho aqui, a gente já sabe, todo o nosso encontro, eu já falo isso para vocês, então hoje não vai ser diferente. Para a gente melhorar o nosso dia a dia, para a gente estarmos melhor, vocês já sabem, a gente precisa desenvolver as 5 pessoas que a gente convive, porque essas 5 pessoas também precisam estar desenvolvidas para o nosso desenvolvimento, porque elas nos influenciam. Então, se eu desenvolvo sozinho, eu vou ter que carregar essas pessoas. Mas e se elas desenvolverem junto comigo? Vai ser muito mais fácil o meu desenvolvimento. Então, manda convite para geral, pelo menos para 5 pessoas que vocês convivem. E a Lucila já está aqui conosco. Já vou chamá-la. Esse assunto muito incrível, que é sobre família. Ui, 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 ui. Já vou pegar aqui minha aguinha. Minha querida, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como você está? Bem, e você? Tudo ótimo. Tá linda, né? Um batom bonito, Obrigada. toda produzidona. Pra te Lu, ver. Pra ver essa galera que linda. linda! Você viu também que eu tô aqui, ó, todo elegante Todo para te ver. alinhado. Lu, tirando esse ET aqui da minha testa, tá ótimo. Ah, faz parte da vida. Vamos embora, né? Lu, primeiramente eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por estar aqui junto comigo, junto com esse povo muito bonito, porque esse nosso projeto Despertar Holístico é um projeto para que, como todos nós, seres viventes, né, como indivíduo, a gente precisa despertar para vários aspectos que formam o ser humano. E uma delas é família. E aí, quando eu vi o seu currículo, toda a sua formação, eu falei, cara, essa mulher é fodástica, vamos conversar com ela para acrescentar nesse despertar holístico, falando sobre família. Então, muito, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre família é uma das coisas que eu entendo ser mais importante na nossa vida, porque família é a base de tudo, né? Quem Perfeito. aqui não se importa com a família? Seja a É, família o modelo que for, né? Porque hoje nós perfeito. temos diversos tipos de família e todas são família. Porque família é um vínculo de amor que a gente tem com as outras pessoas. E isso que as pessoas têm que entender que é o mais importante. É o vínculo de Perfeito. amor, é o vínculo de cuidado, é o vínculo de responsabilidade que a gente cria com o outro ser que a gente tem na nossa vida. Independente Perfeito. se é biológico, se nasce do coração, né? E isso hoje em dia é o que a gente precisa despertar em todas as pessoas, né? Que a Perfeito. gente vive num mundo muito intolerante e a gente precisa
começar a desenvolver nos nossos pequenos essa consciência para uma sociedade num futuro bem próximo que seja mais tolerante, mais empática, mais respeitosa, mais desenvolvida, inclusive espiritualmente. Então, Perfeito. assim, o meu trabalho é em cima dessa linha, nesse propósito, assim. Perfeito. Te ouvindo falar isso, né? Eu entro num questionamento, Lu, assim, pessoalmente eu tive uma família bem estrutural. Eu tenho ainda meu pai e minha mãe ainda juntos, né, casados. Tenho minhas duas irmãs, eu sou mais novo. Mas eu fico pensando porque eu conheço famílias que não têm essa estrutura, né? Que é a questão da estrutura que todo mundo imagina da estrutura ideal, que é o pai, a mãe e os filhos aqui, os filhos respeitando o pai e a mãe tendo o pai e a mãe tendo a hierarquia em cima dos filhos, então essa estrutura. Só que a gente conhece pessoas, né? Eu pelo menos conheço que foram adotadas, pessoas que nasceram em orfanatos, cresceram, né? Na verdade, não nasceram, mas cresceram em orfanatos, têm pais separados. Essa estrutura familiar, né? Que sai fora do normal, né? Que eu não, acho que eu não seria normal, acho que seria comum hoje em dia. Sai fora desse comum. Como é que você enxerga que uma criança, né, ou então um adulto, ele pode estar se comportando e tendo esse sentimento de família nesses casos bem delicados? Sei. Primeiro eu quero dar uma boa noite pro pessoal que entrou aí, o Kleber, minha mãe, a Cris, Ai, que a... lindo! e uma galera que passou aí que eu não consegui ver o nome de todo mundo. É Ah, assim, Léo, obrigado, gente. essa família padrão, eu chamaria, né? Ah, Que pai, legal. mãe, e os filhos, nós temos e temos uma grande maioria uma grande parte que não é esse padrão mais, né? Tanto que se a gente for procurar aí nos livros didáticos, nos cadernos dos sistemas aí, nós já não temos mais essa apostila, nos desenhos de família, nas representações de família, essas figuras assim. E foi uma coisa que a gente trabalhou muito para que fosse mudado, né? Porque nós temos Perfeito. alunos com os mais diversos tipos de família dentro da escola e a gente tem que respeitar e ensinar os nossos alunos a respeitarem. E o que tem que ser mantido em qualquer estrutura de família? As peças do jogo têm que ocupar o mesmo lugar, independente de quem Legal, sejam as peças do jogo. Certo? legal. Se eu tenho uma família que tem duas mães e uma criança que nasceu do coração, ou duas mães e uma criança que nasceu da barriga de uma delas, eu tenho duas mães que têm que fazer função de mãe e eu tenho uma criança que tem que fazer o papel de criança. Aham. E esse jogo não pode virar. O que a gente vê muito acontecer hoje? Eu falo que nós temos a síndrome dos príncipes e das princesas. Eles Hum, mandam na casa. E perfeito, não é assim que funciona. Quem perfeito. manda na casa, quem fala o que é certo, o que é errado, é o adulto. Perfeito. E isso não é ser autoritário, isso não é ser antiquado, isso é o adulto exercendo a função de adulto. Porque Sim, a criança não tem maturidade para fazer certas escolhas. Quando ela for adulta, ela vai fazer as escolhas dela. Você tem que perfeito. respeitar a essência da criança, cada criança tem uma essência, tem o seu jeito de ser que tem que ser respeitado, mas o adulto ele tem a função de orientar e de guiar essa criança no caminho que é correto. E não existe o Perfeito. que é correto aqui e o que não é. E a mesma coisa que é correta aqui é correta aí no Rio, é correta lá na Espanha, é correta em qualquer lugar do mundo, Porque é né? uma questão de Tem psique, valor, né, Lu? sim. E eu não sei onde foi que eu
divulguei um vídeo essa semana da série que eu comecei a fazer, que eu falo exatamente isso. A gente não Perfeito. sabe onde foi que esses valores, eu falo valores e princípios, se perderam, mas em algum lugar, em alguma geração, aí esses valores se perderam. Perfeito. E é exatamente isso que nós temos que buscar. Por Perfeito. quê? Tem coisas que são atemporais. Respeito. Concordo. Sim. Respeito é uma coisa atemporal. Eu sempre vou ter que ter respeito pelo próximo, né? Perfeito. E a criança, ela precisa ser ensinada a respeitar. Alguém tem Perfeito. que ensinar essa criança que ela precisa respeitar os outros. E muitas Perfeito. pessoas pensam que não. Uma grande dificuldade dos pais, né, que nem o Marcelo falava assim, quais são os grandes erros que os pais cometem? Um dos maiores erros que os pais cometem hoje em dia é não dizer não. Hum, O legal. não, ele é muito educativo. Sim. Muito. Por Sim. quê? Porque ele ensina os limites até onde a criança pode ir e ele faz a criança aprender a lidar com a frustração. E a criança, ela está se estruturando nessa fase de infância. É a fase apropriada para ela se estruturar. Ela Perfeito. está se desenvolvendo. A educação é um processo de construção. É um tijolinho em cima do outro. Se a Perfeito. gente for pegar o Piaget, por exemplo, ele fala de estruturação e reestruturação. Então, cada vez que Uhum. a gente aprende alguma coisa, a gente destrói uma pilha de tijolos. Então, para a gente construir uma parede nova, a gente tem que destruir a velha. Então, a Sim. gente destrói a velha e constrói a nova. E é esse processo que a gente tem que fazer com que a nossa criança faça. Porque depois de Perfeito. certa idade ele não consegue fazer mais, né? Perfeito. Tem uns que falam que é do 0 aos 7, outros do 0 aos 10, mas a criança é a idade Nu, propícia para construir isso. perfeito. Nu, quando a gente. Você tocou num assunto bem interessante, que é falando sobre os pais gay com a criança, né? Eu conheço uma família, também tenho uma irmã que também é assim, né? Que tem esse formato de família. Minha irmã tem gêmeos, que é dela mesma, que as duas tiveram o acordo entre elas e pegou o óvulo de uma, colocou na outra e gerou o Lucas e o Davi, que são lindos, inclusive. E é muito interessante, a minha irmã com a minha cunhada, elas têm um formato de família bem legal. Mas eu conheço um casal, inclusive a criança também fala muito, o casal tem tanto medo da criança sofrer pelo preconceito da família deles, que eles querem dar de tudo, recompensas. Então eles dão, né, materiais bonitos, os mais lindos para ela chamar a atenção, acredito eu, né, no meu ponto de vista, que seja para chamar a atenção da escola das coisas mais bonitas e tirar a atenção de quem são os pais, talvez. Mas tem essas situações que eu percebo e vou vendo, e eu falo, gente, acho que está acabando por aí, né? A partir do momento quando as crianças, os pais começaram a sair para trabalhar e ninguém está ficando em casa, eles têm que recompensar por alguma forma. Aí chegam cansados, ao invés de recompensar com atenção para a criança, eles recompensam com coisas. E aí acabam virando reizinhos, talvez. Agora, o que eu quero te perguntar, nessas duas situações que eu te coloquei, como você mesma disse, tem no seu currículo que você é 7 anos diretora de uma escola, os pais, esses pais defeituosos, eles colocam a responsabilidade na escola ou eles sabem e assumem essa responsabilidade? Assim, Léo, eu defendo uma linha que a educação, ela hoje, ou ela está terceirizada, ou ela é compartilhada.
Ela Legal. não é nem só responsabilidade dos pais e nem só responsabilidade da escola. E tá tudo Aham. bem, tá? São as obrigações do mundo moderno, porque tem mãe que com 6 meses tem que colocar a criança na creche e ela tá terceirizando mesmo a função de mãe, porque ninguém com 6 meses vai para a creche para receber instrução escolar, Sim, certo? Vai para receber cuidados maternos. Então essa sim. mãe tá terceirizando a função dela, quando ela coloca o bebê dela lá na creche. Numa idade maior, quando as crianças vão lá para a escola, por exemplo, que eu sou diretora, trabalho na gestão, que são crianças de 4 a 10 anos, a nossa educação ela é compartilhada. Por quê? A criança fica 5 horas conosco. E às vezes vai ficar 5 horas com o resto do período com outra pessoa e só depois vai encontrar com os pais. Então são 3 instituições, às vezes, tratando da educação de uma mesma criança. Então, eu falo que nós temos que ter um alinhamento de discurso. É o primeiro passo. Nós temos que falar a mesma língua. Porque Perfeito. não adianta eu falar sim, o outro falar não, e aí a gente divergir na educação da criança. É a primeira coisa para dar certo, tá? Aham. E aí não é responsabilidade nem de um nem de outro. É uma conduta que ela está sendo feita de forma inadequada mesmo. Se esses pais fossem conversar comigo, isso é um dos vídeos que provavelmente que eu vou gravar na minha série, né? De como Legal. educar os filhos para a felicidade, da educação para a felicidade, eu vou abordar exatamente esse assunto. Quando você substitui a sua presença por presentes, não está valendo de nada. Muito pelo contrário. A criança ela continua carente, ela não valoriza os presentes que você dá, porque ela está tão acostumada a ganhar que aquilo fica banal. E vai chegar uma hora que você não vai poder dar aquilo que ela quer. Porque ela Perfeito. sempre vai querendo coisas mais caras e mais caras e mais bonitas e mais caras e mais caras. E aquela carência que ela tem, ela continua ali. Uhum. E o que tem que ser feito? O pai trabalha, os pais trabalham, gente, todo mundo trabalha hoje em dia. Não tem aquela pessoa que dificilmente você consegue encontrar hoje um pai, uma mãe que consiga ficar em período integral com a criança. É muito difícil. E agora, por isso que nós temos tantos problemas na pandemia dos pais que não sabem lidar com os filhos. Por quê? Porque eles, de surpresa, eles tiveram que aprender isso. E é normal isso, porque eles não tinham essa função na vida. Eles tiveram que aprender, eles estão aprendendo, né? E eu falo assim, e que bom isso, eles tiveram que olhar para os filhos, porque muitos nem olhavam para os filhos. E os filhos sofrem muito com isso. O tempo, ele tem que ser de qualidade e não de quantidade. Se você tem 15 minutos para ficar com o seu filho, mas esse tempo você olha, você ouve, e esse tempo é dedicado a ele, vale mais do que 15 horas que você passa com ele, olhando para o celular e nem ligando se ele está ali ou não. Você tem que Perfeito. ter 15 minutos de presença, que você dedique a conversar, pergunta como foi o dia dele, o que aconteceu na escola, se ele está sofrendo algum problema, se não está. É essa atenção que o filho precisa. E isso Precisa independe ter. da idade. Sim. Não importa se ele tem 4, se ele tem 10. E aí eu vou mais além. As pessoas cuidam muito dos filhos dos 4 aos 10. Quando eles fazem 11 anos e vão para a escola dos adolescentes, aí eles soltam as rédeas. Vamos falar num português mais simplório. E é quando eles deveriam colocar 10 olhos em cima dessas crianças. Perfeito. É onde Perfeito. tudo se perde. Sim. Lu, eu estou percebendo que a quarentena, né, na quarentena não, esse isolamento social, né, essa pandemia, ela veio trazer para nós um momento de reflexão e de aprendizado também, né, porque a gente precisa aprender algo e cada um está sendo colocado de frente com as suas
com as suas dores, vamos dizer assim. Então, você disse uma parte que me chama muita atenção. Os pais não sabem lidar com o convívio com a criança e agora estão tendo que aprender com essa pandemia e do nada. Do seu ponto de vista, como você trabalha essa estrutura familiar, você lidar muito mais com isso. Mas isso é um ponto, talvez meu, egoisticamente falando, que não tenho filhos. Mas será que hoje, né, as pessoas têm os seus filhos, as pessoas que tiveram seus filhos, e tiveram tanto numa necessidade de talvez de segurar o marido, que é uma cultura, né, casei, mas eu preciso ter filho, né, uma cultura aqui do Ocidente de ter esse formato, e eles não dão conta do resultado que é ter um filho, porque eu percebo muito os pais, o pai e a mãe andando na frente com a babá empurrando o carrinho atrás. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso, né? Acho que no Brasil, acho que no mundo, é muito disso. Então a responsabilidade está sendo deixada de lado. O que eu quero te perguntar? A criança, como você lidar ali de frente com essa estrutura distorcida de família, né? Que os pais delegam para alguém, não porque eu não tenho tempo, mas é porque realmente não querem. Porque você percebe no corpo que eles não querem essa responsabilidade. Essa criança, como é que ela pode crescer? Como é que ela vai ser? Como é que é essa estrutura? Porque, na verdade, minha maior preocupação, qual é o Brasil que a gente vai encontrar daqui a 10, 15 anos? Essa é a minha preocupação também. Acredito, tanto que é aí que você está trabalhando, né? Eu trabalho para que a gente encontre um Brasil, uma sociedade, um mundo melhor do que a gente tem hoje, porque nós temos hoje, infelizmente, uma geração de pais que não por culpa deles, mas eles não sabem educar os filhos, porque talvez os pais deles já não souberam educá-los, porque também não foram educados. É uma coisa de doido isso, né? Eu já fui fazendo essa regressão aí e eu ainda não consegui saber onde foi que a coisa se perdeu. E eu converso muito isso com a minha mãe e ela fala assim, eu não sei, não fui eu. Não fui eu! Sabe? Então, assim, onde foi que as pessoas... Eu ouço muito uma frase assim, eu não quero fazer com o meu filho aquilo que os meus pais fizeram comigo. Aí eu falo assim, gente, mas o que o teu pai fez com você? Aí a pessoa não sabe responder. Te deu horário para voltar para casa? Que bom! Te deu limite? Que ótimo! Sabe? São coisas que nós temos... A minha mãe tá dando risada. Bonitinha. Tem coisas que são obrigação dos pais. Você não pode deixar uma criança, um adolescente de 15 anos sair e voltar dali 2 dias. Eu saía com 15 anos? Saía, mas eu tinha que voltar para casa 10 horas. E se eu não chegasse, aí eu sofria as consequências de ter desobedecido os meus pais. Isso Aonde é o você perdeu adulto, isso, né, Lu? Isso é o adulto sendo adulto, fazendo papel de pai e mãe, né? Isso não é errado. Eu não sou traumatizada, não tenho cara de gente traumatizada, de comportamento de gente traumatizada por isso. É assim mesmo, sabe? Eu ganhava presente nas datas comemorativas, eu não ganhava presente todo dia. Sim. Estudar é obrigação. Você não tem que dar presente para o seu filho porque ele estuda. Muito pelo contrário, você tem que corrigi-lo quando ele não estuda. Perfeito. Então, é uma coisa meio às avessas que acontece hoje, né? Sim. Então, assim, você fala um não para uma criança a primeira vez na escola, não, você não pode fazer isso. Eu falo, cara, vai surgir a Terceira Guerra Mundial, é hoje. Eu já me preparo para isso. Porque se a criança estuda à tarde, é na manhã seguinte. Se a criança estuda de manhã, é à tarde. Porque se essa criança não frequentou a creche,
Vai a mãe, o pai, o papagaio, o cachorro, a avó, o bisavó, tudo, nana, todo mundo lá e fala assim: eu não aceito que você fale não pro meu filho. Ai, E ai. aí, como assim? Você não vai falar não pro meu filho porque ninguém fala não pro meu filho. Você já ouviu isso? Mas Essa frase? Ninguém fala não para o meu filho? eu já ouvi milhões de vezes. Putz, E caraca. aí eu tenho que dar uma explicação. Olha, ele é Falando de uma seu. forma psicanálise, ela mesma está dizendo para você, né? Ninguém fala não para o meu filho. Quer dizer, ele só ouve sim. Sim, ele só ouviu sim. Eu não quero que o meu filho se frustre. Eu não quero que ele sofra. E se ele ficar doente porque ele não teve isso? E se ele morrer? Eu já escutei isso. Se ele morrer, eu falei, ele não vai morrer. Fica Não vai tranquilo. morrer. Eu não Pode morri. ficar tranquilo. Não vai morrer, não vai morrer. Então, e ele vai ouvir muitos nãos aqui, porque aqui agora é uma vida social e aqui tem regras e ele tem que obedecer às regras. Perfeito. A vida Perfeito. social é assim. Você nunca ouviu não? Eu sempre faço essa pergunta. A sua vida é feita só de sim? Que maravilha, né? Porque eu ouvi tanto não. Aliás, eu acho que eu ouvi muito mais não do que sim, Do que porque sim. você não pode isso, você não pode aquilo, você não entra isso, agora você não sai sem máscara, você não sai isso, você, né? É tanto não, é tanta regra, é tanta coisa. Falo, gente, como você não vai criar uma criança que só vai ouvir sim, sim, tá bom, você vai correr, vai se matar, vai cair, vai rachar a cabeça. Eu tenho 600 crianças dentro da escola. Perfeito. Perfeito. Ele vai Lu, ouvir não. você falando isso, eu estudei para a gente estar aqui junto. E eu vi assim, eu vi uma estrutura de família, né? A questão da história da família, né? As nossas mães com as nossas avós, isso, a nossa mãe com a nossa avó, foi aquele período de tempo da história de quando a mulher estava saindo para trabalhar. Ela ainda, assim, estava na transição, né, da queima de sutiãs, aquela época ali de 1940, 1950, aquela época ali. Então, a mãe ficava em casa para cuidar dos filhos. Então, o filho era muito mais cuidado com a mãe, tinha a questão do machista, né, que o filho ia trabalhar com o pai, enfim, essas coisas assim. Aí muda a história, ela faz uma progressão tão rápida que as pessoas não conseguiram se adequar a essa educação. Então, logo que a nossa avó educou a nossa mãe, ela teve essa rapidez dessa transição de eu posso educar, mas eu também posso trabalhar. Algumas escolheram educar, outros escolheram trabalhar. A nossa mãe teve um pouco desse reflexo, de que tinha mãe o tempo todo, ou não, ou teve partes. E aí a nossa mãe também meio que escolheu, né? Uma questão de estrutura que eu vi nesse artigo. E aí, por exemplo, né, a minha mãe, né, que hoje tem 65 anos, essa faixa de idade de mães que trabalharam fora, mas também queriam estar dentro porque os pais estavam dentro de casa. Ela não soube lidar muito. E hoje, eu, com 34, minha irmã, que tem lá seus 39 anos, ela educando o filho, que ela já está na rua, que ela já tem que estar, que a estrutura do capitalismo hoje é o que dita, porque precisamos ter para ter sucesso, né? A busca pelo sucesso é mais financeiro, de ter uma cobertura, de ter o melhor carro, de ter a melhor roupa, de ter os melhores telefones celular, a melhor internet, melhor tudo. Então, a gente vai vendo que o sucesso está material. Onde eu quero chegar com isso? Que o pai e a mãe têm que trabalhar tanto para ter esse sucesso, que é exigido pelo capitalismo, que a criança está sendo ficada para trás. Então, ainda a gente tem a estrutura antiga que seja normal, né? Que você mesmo usou a palavra padrão, que é o pai, a mãe e os filhos, mas isso já está deixando de ter, porque já temos pai, pai e filho,
Já temos pai, pai com cachorro, mãe, mãe com cachorro, mãe, mãe com filho, pai, mãe com filho, pai, mãe com cachorro. Então, a gente está vendo que a família que não está tendo a necessidade de filhos, que está sendo mais uma questão assim, do reflexo. O que você acha mais interessante? O seu sucesso ou é o seu sucesso aqui como família? Porque aqui vai dar trabalho. Como é que você vai lidar com isso? Então, acredito que esteja um pouco nisso. O que você pensa? O que você acha disso? Dessas novas estruturas? Assim, hoje, é claro que tem o divino, tem Deus acima da gente que a gente não controla. Mas a maternidade, a paternidade é perfeitamente escolhível. Você escolhe se você vai ou não vai ser pai, se você vai ou não vai ser mãe. Uma Sim. vez escolhido isso, você tem que saber que você tem que ter tempo para isso. Se você não tem tempo para ser pai, se você não tem tempo para ser mãe, se você não quer abrir mão de nada da sua vida para exercer a paternidade, para exercer a maternidade, para que você vai colocar um filho no mundo? Perfeito. Perfeito. Criança, não é que a criança dá trabalho. A criança é o trabalho de educar. Enquanto você tiver o filho, você vai ter um trabalho. Porque não existe ex-pai e ex-mãe. Eu tenho uma amiga que o filho faleceu, infelizmente. Ela é mãe de um filho morto. Mas ela é mãe. Ela não deixou de ser mãe porque o filho morreu. Aqui no Rio de Janeiro tem só abrir um parênteses aqui, que eu achei isso lindo para colocar para sua amiga. E é espalhado para o mundo inteiro. Mas ela se encontra aqui no Rio de Janeiro que cresceu aqui. O filho, você perde o pai, fica órfão. Mas a mãe, os pais que perdem o filho, não tem nome para isso. Então, o programa, esse encontro chama Mães Sem Nome. Porque não tem... perder o filho. Então, é muito dor. Então, assim, você tem ex-marido, você tem ex-namorado, você tem ex-mulher, ex-filho você não vai ter. Sendo casado, sendo separado, você não vai ter. Então, é uma decisão que tem que ser muito consciente. Nós sabemos que tem os casos da inconsciência, que muita gente engravida aí na irresponsabilidade. Mas nós sabemos também de pessoas altamente instruídas, de pessoas altamente resolvidas intelectualmente, financeiramente, que optam por ter filhos, mas não cuidam dos filhos. E aí, que filho que essa pessoa está deixando para o mundo? Um filho frustrado, na maioria das vezes, porque não teve atenção dos pais. Um filho que não vai saber se defender na vida. Esses filhos sempre precisam de cada vez mais remédios, tratamentos psiquiátricos, psicológicos, têm dificuldades de relacionamento. E assim, isso eu falei para o Douglas, que é uma coisa que é muito velada aqui no nosso país, mas nós temos um enorme índice de suicídio na adolescência. Ninguém divulga. Verdade. E por que essas crianças se suicidam? Porque eu chamo de crianças. São crianças. São as crianças que não trabalharam as suas frustrações, são aquelas que ninguém diz não para o meu filho. Então ele não sabe se frustrar. O primeiro não que ele recebe da menina que ele estava paquerando e não quis paquerar. Ele quer morrer. Ele se mata. Ou ele mata. É aquela coisa extrema, porque ele não aprendeu a lidar com essa dor. E essa dor é muito forte para ele naquele momento. A gente tem que ir construindo as nossas forças para se frustrar. Você tem que construir uma criança forte,
que vai se tornar um adulto forte. Aí eu pergunto, você está construindo o quê com a sua educação? Né? Eu falo assim, planta bambu, você tem que plantar bambu. O bambu vai crescendo para baixo, a raiz. Seu filho tem que ter raízes profundas. Perfeito. Né? Perfeito. O bambu, a ventania vem, a coisa mais difícil é você quebrar um bambu. Ele enverga, mas não quebra, né? Lá em Minas a gente fala assim. Enverga, mas não quebra. Então, o seu filho não pode ser uma flor de estufa. Os pais hoje criam os filhos dentro de uma estufa. Perfeito isso. É a minha conclusão. Você quer o quê? Perfeito. Um filho que seja um bambu ou uma flor de estufa? O bambu, que a ele qualquer vai... momento, a hora que a flor de estufa, se ela sai no ambiente, ela já murcha, ela já perde todo o brilho, já não dá perfume, já não dá nada. Agora o bambu não, por mais que ele seja feio, mas ele ali, ele fica em pé, ele dá o fruto dele, ele dá o broto dele, e ele não enverga, ele vai até o fim da vida dele, né? Perfeito. Ele aguenta a pancada do mundo. Porque Exatamente. a vida vai dar muita pancada nessa pessoa. Independente da situação financeira, independente de onde ela nasceu, ela tem que estar preparada para as pancadas da vida que ela vai levar. Nós passamos por isso, nós temos essas pancadas. Você, pai, eu, que não sou pai, mas sou filho, mas que eu percebo e ando com pais, né? Lidou com pais. A gente não leva isso para casa, a gente não leva as pancadas na nuca. Eu também, por mais que eu não seja pai, eu também levo. E não morro, é isso que me faz ser o melhor adulto. Mas, Lu, eu queria te contar um caso para você e para todos que estão aqui nos assistindo. Na minha terapia, eu estava esperando para entrar, e aí eu vi o adolescente que estava lá dentro, ele fez assim, um escândalo com a terapeuta, e ele falando, o caso foi mais ou menos assim, ele queria um celular, ele queria, eu acho que é o iPhone 11, e os pais não deram. Porque ele tinha o 10, ou 9, sei lá. Ele tinha o anterior. E o pai não quis dar. E aí ele foi para a terapia puto de raiva, a fim de querer se matar e querer fazer a maior loucura, que eu vou usar droga, que eu vou não sei o que, ameaçando, porque ele queria o iPhone 11. E o pai falou que não ia dar. Só que porque o pai não tinha condição, o pai não tinha condição financeira. O pai falou, eu não posso te dar, mas assim que eu tiver, eu vou te dar. E ele não aceitou esse não temporário. E aí a terapeuta enfrentou ele e falou o seguinte, você já parou para perceber que você não trabalha? Se você quer esse iPhone 11, você sai da sua casa e vai trabalhar. Qual o telefone da sua mãe? Um Samsung fudido. Eu não quero um telefone. Pois é, sua mãe está deixando de ter um iPhone 11 para ter um Samsung fudido para te dar. E você não está dando esse valor. Então você precisa começar E ela que trabalha, é ela que sustenta a casa, é ela que dá lá todo o dinheiro para que você possa usar e você está querendo um celular melhor do que o dela. Você não está entendendo a hierarquia. Caraca, e eu ouvindo assim, e ele totalmente descontrolado dentro da sala, e ele não abaixou para a terapeuta. E assim, foi um embate muito grande, e eu falei, caraca, como que está sendo uma dor em geral isso. Não é naquela família. Eu percebo que isso está em geral. Então, eu percebo a minha irmã limitando o uso de refrigerante para os meus sobrinhos, e a minha mãe falando, não, vou mudar. Eu falo, não, respeita ela, porque ela está fazendo o papel dela de mãe. Você é vó e você tem que respeitar a autoridade dela de mãe. Você não pode ultrapassar. E aí, a minha mãe entendeu isso. Então é muito legal, né? Ter alguém para entender essas questões ali num dia a dia, no embate do dia a dia, para poder centralizar quem está perdendo o centro. Né? Porque o pai está educando, alguém está querendo tirar a autoridade, ou fica na tua, deixa o pai ter a autoridade dele. Esse momento deles dois ali. Né? Então, talvez a confusão hoje, nessa quarentena, que a gente está, né, todo mundo está brigando com seus pais, todo mundo está brigando com seus irmãos, está tendo com o casal, está tendo essas discussões todas, pode ser até mesmo por isso, né, Lu? O que você acha?
Aí a questão que nem você falou da sua mãe e a sua irmã é o alinhamento de discurso. Isso tem que se dar entre os Ah, adultos. Nós perfeito, temos que falar a mesma língua. Entendeu? Eu não sei perfeito. se os seus sobrinhos ficam algum período com a sua mãe, ou se isso Não, é só não. em alguma hora que vai passear Visita. lá. É, Então, aí tem que falar a mesma língua. Então, a sua irmã tem que falar: olha, mãe, na minha casa é assim. E sim, aqui tem que ser assim também, entendeu? exato. E alinhar o discurso, isso tem que ser entre os adultos e a criança não pode estar no meio, porque senão fica assim, ele deixa, né? E eles entendem esse jogo muito rápido, porque eles são muito espertos, cara, eles são muito Sim. ligeiros, eu falo. E aí, quando você vê, vocês estão brigando e eles estão tirando a vantagem do jogo. Eles estão nem aí com a coisa, porque eles são criança. A gente tem que entender que a criança é assim. Sim, Agora, esse caso que você contou que você viu da lá na terapeuta. terapeuta, isso daí não aconteceu agora. Não começou agora. Isso daí é uma falha da educação da criança. Essa criança não aprendeu a ouvir não. Perfeito. Ela foi a criança do sim. Não diga não para o meu filho. Essa mãe brigou com a escola, essa mãe brigou com a professora, essa mãe brigou com a vizinha, essa mãe brigou com o mundo inteiro para fazer todas as vontades do filhinho dela. Só que chegou uma altura que ela não deu conta mais. Agora o filhinho dela quer um celular que ela não pode comprar. Perfeito. E muito provavelmente esse filhinho dá até uns tapas na orelha dessa mãe. Porque é assim que acontece as coisas. Entendeu? E eu falo isso lá na diretoria da minha escola. Eu falo assim, não fala não hoje pro seu filho, amanhã ele vai sentar a mão na sua ideia. Que é assim que a vida é. E eu Perfeito. já vi todos esses casos acontecendo no tempo que eu tô na escola. Perfeito. Porque não é que a gente gosta de contar histórias ruins, muito pelo contrário, eu tenho alunos lindos, maravilhosos, que eu trabalho numa escola que não é escola de elite, e tenho alunos que passam em primeiros lugares no Enem, e hoje estão se formando engenheiros, foram meus alunos que eu amo, estão na segunda universidade, é assim, eu tenho histórias de mega sucesso, mas por quê? A escola e a família trabalharam juntas. Pais que trabalhavam na roça e hoje seus filhos estão terminando uma universidade de engenharia, que era coisa que não era do sonho deles, entendeu? E falou Sim, assim, não, cara, é possível, você é meu aluno e eu tô vendo que você é super inteligente, vai, que eu acredito que você dá conta disso. perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente é esse lado que corrige, é esse lado que dá força. Sim, E a família, junto com a escola, é uma potência. A família contra a escola, ela perde muita força. E todo mundo perfeito. perde nisso, né? Perfeito. A gente fica muito triste. Eu falo assim, os alunos que estão na escola, por mais que eles fiquem com a gente 9 anos lá, a gente cria um vínculo com a criança, óbvio. Como que você convive todos esses anos e a criança crescer e não cria um vínculo com a criança? Mas eles são uma nuvem passageira na vida da gente. É isso que os pais precisam entender. Uns ficam, uns são transferidos, outros não. Mas na vida dos pais, não. Sim. Vão Na ser vida dos sempre pais, filhos. eles vão ser para sempre. E quando Sim, a gente escuta que um aluno nosso foi preso, que um aluno, que a gente ainda chama de aluno, porque eles chamam a gente de professora. Eles são os claro. marmanjos. Oi, professora, vai lá no Face, oi, professora, entendeu? Então, assim, é muito triste, é muito Sim, triste. sim. Outro dia eu chorei Essa- com o G, porque a gente se sente culpada, com certas situações que fogem do nosso controle. E o G falou assim, Lu, você não pode carregar esse peso, a culpa não é sua, entendeu? sim, Mas é uma coisa que a gente que tem uma ligação muito forte com a criança, com um aluno, a gente vê um aluno em situação de rua, fala, caraca, eu fiz parte da história dessa pessoa, por que que tá assim?
Onde foi Sim. que eu falhei? Onde foi que eu falhei? Sim. Né? Então, E que a talvez não é a sua educação é falha, né, muito Lu? complexa. É. Não, É uma falha que é estrutural. É muito importante. Eu e a Lucila, né, a gente se conhece, que a gente está fazendo uma mentoria, então a gente está na mesma turma. E todos esses nomes, Douglas, G, Marcelo, que a gente falou aqui, são todas as pessoas que estão no nosso convívio. Então, como a gente está se lidando diariamente, a gente está aqui todo super à vontade, né, Lu? Mas, gente, o que acontece? A gente precisa colocar na nossa mente que, por mais perfeito que você seja como pai, vai deixar alguns traumas na criança. Por quê? Dentro da espiritualidade, é explicado também na psicanálise que todo mundo nasce com um traço, com uma característica, com uma individualidade. E esse traço, essa característica, essa individualidade que é nato, que não é, porque foi por isso, que é uma questão da característica de cada um. Viemos com essa característica. Na filosofia do budismo a gente chama de Ku, que é K-U-U. E na psicanálise a gente chama de consciência, né? Daquilo que a gente tem na nossa mente que é do nosso perfil, da nossa característica, que muitas das vezes é dito na biologia do DNA, do genoma, né? Mas essas características, quando ela entra em contato com você, que é totalmente diferente, você pai, né? Eu no caso, acabei de ter meu filho vem com uma característica. Ele de 0 a 7 anos, na psicanálise, é dito que ele é uma esponja. Então ele absorve tudo que é dito para ele. Então a criança não sabe de nada. Então, se você não parar, explicar o porquê que você está falando não e tudo, essa criança ela vai crescer sem motivos. Ela não vai entender o motivo do não. Então é muito difícil ela ouvir o não. Então a gente, nessa idade de 0 ao 7, a gente precisa prestar atenção nisso. Mas aí, voltando ao assunto, quando essa criança vem com esse perfil, essa característica, por exemplo, de ser pirracenta, de chorar, e você não aceitar isso, você tem esse embate com essa criança, porque somos humanos e acontece mesmo, vai deixar trauma. Toda relação de pai, filho, de mãe, filho, de pais e filhos, tem esse trauma. Todos nós precisamos de terapia. Não é quem não teve pai, quem teve o pai. Não, todos nós precisamos de terapia. E isso Freud explicou lá atrás, a filosofia do budismo explica lá antes de Cristo. E essas questões é necessário a gente parar e pensar que o pai e a mãe, eles precisam estar o mais presente da educação do filho, para que essa estrutura da criança seja mais leve de ser quebrado quando adulto. Que seja traumas mais tranquilos de se lidar do que aquelas pessoas que ficam pro resto da vida infantil, que tem, né, aquela síndrome de Peter Pan, por exemplo. Né, quando a pessoa ela tem todo esse traço de viver a vida dependente. Tudo depende de alguém, dependo de você para me falar aquela informação, depende de você para isso, depende de você para aquilo. Então, ela fica ineficaz. Então, a gente precisa entender essas questões, né, familiares. Então, Lu, o que eu quero saber diante disso? Você tem todo um trabalho que a gente está trabalhando juntos, né, eu com o meu objetivo, você com o outro. Como é que é o seu método para que, aproveitando esse canal, para que você possa estar ajudando? Como é que você faz para ajudar essas pessoas, esses pais, essas crianças que estão nessa estrutura distorcida de família? Como é que é isso? Né? Como é que é o seu trabalho diante disso? eu falo nós porque nós somos uma equipe, né? O nosso trabalho é de orientação. A gente vai falando Legal. como os pais devem proceder com a criança. E é muito dolorido para os pais, muito mais do que para a criança. Quando o pai tem que só fala sim, 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 e a gente fala não, agora você tem que falar não, esse pai ele sofre
muito mais do que a criança, porque a criança de Eu 4 imagino. anos, ela não sofre assim, absurdamente. Ela sofre, mas assim, eu falo, pai, ela não sofreu assim desse jeito, ela te contou, mas ela não sofreu tanto assim. Ah, sofreu porque ele me contou, ele te contou porque ele te conhece, mas essa dor não existiu tão grande assim. É você que está sofrendo. Ah, eu não acredito. Aí Que a gente legal deixa o isso, pai saber. muitas vezes lá na escola para ver, porque tem crianças que fazem um show de choro lá, que a gente sabe, a gente já conhece, que é um pouco de teatro tal das crianças, é da fase. E aí o pai fica, as mães ficam, que vão, geralmente são as mães, né? Mais do que os pais. Eu falo assim, é hora de cortar o cordão. É, e elas sofrem demais. Elas sofrem tanto de um lado quanto do outro. Quando o filho também já é mais autônomo, que taca a mochilinha nas costas, fala tchau, mãe, e vai embora, e não dá bola pra mãe, a mãe também chora. Eu A mãe imagino. chora no portão. A mãe chora no portão. E quando o filho entra chorando, que a gente fala, mãe, deixa que aqui a gente vai cuidar dele e tal, né? Ela não acredita que a gente vai cuidar dele, que nem ela. Imagino. Né? Imagino. Então, assim, a gente entende o sofrimento da mãe também. Então, assim, algumas mães, eu falo assim, não é a criança que precisa de adaptação, é a mãe. Então, algumas mães a gente deixa se adaptar para que ela confie, ela crie esse vínculo de confiança com a escola. Porque às vezes a gente fala assim, olha, você vai embora e ele não chora mais. Mas a mãe não acredita. Claro. Ela acha que você Ela está fala assim, fazendo ah, só não, pro ele ficou conforto. chorando 5 horas, 4 horas aí, 3 horas aí. Não, ele não ficou. Você foi embora e ele se já foi pra farra, ele ainda é da farra. Entendeu? E ela Que fala, não, ele legal. ficou chorando. Aí você deixa ela meio escondidinha assim pra ele não ver, porque senão ele chora, porque Sim. a mãe tá ali. Aí ela vê, ela fala, nossa, ele não tá chorando. Aí ela chora. Ah. A dor é dela, né? Então, Aí eu te assim, pergunto, Lu, esse trabalho que vocês fazem, então é mais com os pais ou é mais com as crianças? é mais com os pais. Entendi. Porque a mudança comportamental do filho depende da mudança do pai. Entendi. A gente precisa educar os pais para que eles possam educar os filhos. Perfeito. E assim, é muito interessante porque a gente precisa convencer os professores que eles precisam educar os pais para que os pais possam educar os filhos. Porque Então é ainda um efeito existe, cascata, né? Por favor, pode. É, porque ainda é efeito cascata. É existe. o diretor ou a equipe da administração que ajuda os professores, que ajuda os pais, que ajuda as crianças, né? Porque nós temos ainda uma crença muito limitante, Léo, que fala assim: a escola está lá para dar instrução, não é para dar educação. E eu discordo totalmente disso. A gente tem que dar o combo completo. Eu Perfeito. não tenho como instruir uma criança que não tem educação. Até porque eu estou intervindo na educação dela toda vez que ele dá um catiripapo na orelha lá dentro da escola, eu falo, não faça isso, que isso é falta de respeito. Respeito não é instrução. Perfeito. Respeito é educação. Quando Perfeito. eu tenho esse discurso com o meu aluno, eu já saí do campo da instrução e entrei no campo da educação de valores. E se eu estou educando valores, eu já não estou passando instrução mais. E eu tenho abordado demais isso com os nossos professores. O Isamitiba, que eu adoro, adoro, é um dos meus fora de séries lá, que eu estudo demais. Ele é contra isso, o professor assumir educação de filho. Mas se a gente não fizer isso hoje, no nosso mundo de hoje, as nossas crianças vão ficar sem educação nenhuma. E Perfeito. eu acredito muito que a sociedade de hoje ela esteja assim, porque a escola deixou de educar e os pais não souberam educar. Então ninguém Lu, educou ninguém. eu acho muito, é muito delicado isso. Eu estou num grupo também
de palestrantes, e a gente entrou numa discussão assim, que foi o seguinte: o professor hoje ele está dentro da sala de aula e ele está tendo que enfrentar várias dificuldades. Primeiro que é o sistema que não tem nenhum tipo de apoio para a escola. Não dá nenhum tipo de respaldo para o professor, não dá nenhum tipo de respaldo nem para a escola. Ele não dá, quanto mais para o professor. Então o professor tem que enfrentar o órfão, né, de estar ali sozinho. Ele está tendo que enfrentar a má educação dos alunos, a falta de respeito que os alunos estão tendo com ele. E aí ele tem que fazer isso. Ele tem que ensinar a matéria e, além de tudo, educar. E, além de tudo, o salário é uma M. Eu paro e penso o seguinte: o que vai ser do nosso futuro? E acredito que não se... Vamos falar de Brasil, que a gente está aqui, né? O que vai ser do nosso Brasil daqui a 10, 15 anos? Eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Assim, ó. O profissional que escolhe para educação ele já sabe quanto ganha um professor. Eu já Claro. parto desse princípio. Quando você escolheu estar aqui, você já sabia quanto que era o seu salário. Claro. Certo? Eu sou meio hard nessa parte. Então, cara, esse é o seu salário. Você está aqui e aí eu vou te falar, educação não tem só a ver com o salário. A gente não trabalha Claro. por amor. Mas quem trabalha na educação, ele tem que ter uma visão além do horizonte. A nossa profissão, ela é diferenciada. Se você não olhar a função social do professor, você não tem por que permanecer nessa carreira. Existem muitas outras carreiras que você pode seguir. Perfeito. O Cara, professor que lindo tem uma isso que você função, a função social do professor, ela é fundamental. Ela é o alicerce da nossa sociedade. Então, o professor ele tem que ir além de fazer bem aquilo que ele faz. Ele tem que fazer o bem com aquilo que ele faz bem. Porra. Mandou bem. Entendeu? Então, Frau. assim, quando ele faz o bem com aquilo que ele faz bem, ele já cresce profissionalmente, ele ganha respeito dos alunos, ele ganha respeito dos pais, ele ganha parceria de um monte de gente. E assim, quando o professor reclama muito que não tem respaldo e não tem estrutura, não é bem assim a conversa. Se você for na maioria das redes municipais de ensino, você vai ver que são redes extremamente bem estruturadas. Praticamente todas, tá? Pelo menos aqui no estado de São Paulo e aqui na redondeza de Minas, aqui que eu moro na divisa com Minas. Se você for na rede estadual, já não é tanto. Mas, por exemplo, as redes municipais de ensino, elas são extremamente bem estruturadas. Eu falo aqui pelo meu município, não tem uma escola particular que tenha a estrutura de uma escola pública municipal aqui da minha cidade. Que bom. Eu fico bastante feliz da gente estar ouvindo isso, porque alivia um pouco da minha preocupação, sabe? Da gente ver talvez as escolas, porque a gente, acredito eu, que por eu não ter esse tipo de lidar muito, a gente fica preso às notícias, né? Mas, assim, Lu, o professor deveria estar estourando o tempo, né? Porque a gente vai ter aqui 1 minuto para a gente se despedir. E eu gostaria de te agradecer imensamente, muito, por você estar aqui comigo. Vamos marcar novamente. Pessoal que está aqui acompanhando, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco numa quarta-feira, quase 10 horas da noite. Vocês aqui até o fim, muito obrigado. Amigos da Lucila, podem me seguir, eu estou sempre aqui disponível, tá falando, meu posicionamento é em espiritualidade, mas de uma forma em geral. E meus amigos, por favor, seguem a Lucila, porque vocês vão ter aí várias dicas de estrutura familiar, de escola. A gente falou aqui dessa questão, mas vale a pena a gente abrir nossos olhos. Lu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, estamos juntos aí
para mais conversas como essa. Minha mãe falou que eu sou um bambuzão lá atrás. Gente. Que lindo, Ai, parabéns belezinha. pelo esse bambu. Plantou Lu, bambu. obrigado, querida. Um grande beijo, boa Léo. noite para vocês. Boa e até noite.